Gente, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 23. E vamos deixar aberto. Nós vamos nosso recorte bíblico nessa manhã é o capítulo 23 de 2 Reis. Nós vamos ler à medida que eu estiver expondo esse texto, e eu espero que os irmãos me acompanhem. Eu gostaria hoje de fazê-los pensar em ações reformistas intencionais que devem tomar conta não somente do coração do pastor. Embora a história mostre que esses movimentos de reforma, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, quanto na história da igreja, nasceu no coração de poucos. Mas, lentamente, o Espírito Santo foi avivando o coração da coletividade. Aqui, há alguns meses atrás, eu li sobre um avivamento que houve numa missão Zulu, lá na África do Sul, em Quacisabanto. Uma história maravilhosa de um movimento numa igreja reformada, onde culminou na construção de um templo com 15 mil lugares no meio do mato, no meio de uma fazenda, por conta dessa gloriosa obra de reforma que o Espírito Santo precisa fazer de tempos em tempos no coração da igreja. Nós temos 60 e poucos anos de história da igreja narrada em Atos, de Atos 1 a Atos 28, e nesses 60 anos, algumas igrejas já apresentavam um certo espírito decadente. Você encontra a igreja de Éfeso tendo que voltar ao primeiro amor, quando João escreve aquelas cartas apocalípticas e envia para as 7 igrejas da Ásia. E essas ações reformistas que hoje nós vamos tomar conhecimento no capítulo 23 de 2 Reis, tem correspondência espiritual. Obviamente que o Velho Testamento todo, ele é a sombra das realidades da Nova Aliança, mas nós precisamos discernir a voz de Deus na história narrada na Bíblia, que é o maior problema que nós temos do ponto de vista hermenêutico hoje da grande maioria dos cristãos, é ler a história e conseguir fazer as correspondências corretas para os dias atuais. Eu tenho procurado dizer e repetir isso ao longo de toda essa série, de que a história do povo de Deus nas Escrituras é uma narrativa sucessiva de quedas e restaurações. Ou, se os irmãos preferirem, de períodos de esfriamento e confusão, seguidos de períodos de renovação, onde o Deus dos céus, todo-poderoso, movido por sua incomparável misericórdia, aviva o coração do seu povo outra vez, para contemplarem as maravilhas de sua revelação, para terem os seus olhos
de novo voltados para o único e verdadeiro Deus, e não para os deuses deste mundo ou os deuses dos povos, que segundo a Bíblia, segundo o próprio testemunho bíblico, eles não são absolutamente nada e não passam de ídolos que satisfazem a vaidade do coração de quem os adora. Ainda nós estamos, nesse domingo, seguindo e avaliando o avivamento ocorrido no Reino do Sul, sob a instrumentalidade do jovem rei Josias. Eu quero aproveitar a ilustração do segundo livro de Reis, capítulo 22 e 23, que encerra a vida de Josias. Ele reinou por 31 anos e subiu ao trono na idade de 8 anos de idade. Você olha para um filho seu de 8 anos de idade, você imagina que maturidade tem essa criança para ter o governo de uma nação sobre os seus ombros. O fato é que nós vamos utilizar a vida de Josias também para encorajar os jovens. Encorajar os jovens irmãos na fé, os jovens cristãos que estão sentados nessa manhã aqui na congregação. Hoje nós focaremos as ações reformistas e as suas devidas correspondências com a igreja na vida de Josias para a igreja de hoje. O texto que nós vamos encerrar a nossa meditação está em 2º livro de Reis, capítulo 23, dos versos 1 ao 27. É um texto longo. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Eu vou pedir que você permaneça sentado para a leitura desse texto, que é um texto bastante longo. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. Também uma leitura longa que o rei encetou naquele dia. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu ao pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes,
trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu o pó, seu altar, e queimou o poste ídolo. Quando Josias, ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Você lê sobre essa profecia no primeiro livro dos Reis. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste com o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles, e depois voltou para Jerusalém. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médiuns e os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu dissera estará ali o meu nome. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos dê sua graça diante dessa passagem bíblica, para podermos extrair delas elementos importantíssimos quanto às ações de reforma que nós, como igreja, precisamos atuar. Senhor, primeiramente cortando na nossa própria carne e, em segundo lugar, desejando, ó Deus, que toda a comunidade viva a Tua gloriosa palavra. Abençoa a exposição desse texto e elucida-nos quanto aos seus significados para nós, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos puderam contemplar, Judá estava coberta de idolatria. Da semana passada eu quero recuperar a informação de que o livro da lei havia se perdido dentro da casa de Deus, quando o sacerdote Ilquias, numa reforma, o encontrou. O sacerdote encontra o livro da lei, envia-o para Josias, e o jovem rei de Judá, no seu 18º ano de reinado, com 26 anos de idade, faz a leitura desse livro da lei e contempla o pecado da sua terra, contempla o pecado de Judá, e nos mostra já de início que a pouca idade, o fato de sermos jovens, não nos impede de tomar as decisões certas. E me perdoe conjugar o verbo assim e me incluir no meio dos jovens. Não, isso não é nenhuma vaidade, nem é a tentativa de me impor eternamente como um homem ainda com recursos e força para exercer o ministério. Não, é apenas uma força de linguagem para que todos os jovens da igreja se sintam motivados e movidos a se envolver nesse grande movimento de reforma. Lembrando da reforma inglesa, lá do movimento encetado por John Wesley e o chamado Clube Santo, que se reunia na Universidade de Oxford. Wesley, seu irmão Charles Wesley, George Whitefield, que até hoje não há um pregador correspondente a ele em língua inglesa. Não existe um pregador que possa se comparar a George Whitefield no meio desse movimento glorioso de reforma e de avivamento que aconteceu na Inglaterra, o que nos mostra que a pouca idade não nos exime de participar de movimentos reformadores e de movimentos espirituais que envolvam a juventude. A verdade é que, se hoje nós olharmos com olhos mais honestos, nós veremos que a juventude evangélica está caída. Assuntos como a moral sexual, como devem viver suas vidas, optarem por viver vidas santas e consagradas, ainda coloca de fora muitos jovens que não querem viver essa vida de santidade e guardar o testemunho do Senhor dessa maneira. O conceito claro que fica logo no início
dessa exposição é que nenhuma geração deveria também aceitar que a Bíblia Sagrada fosse atacada e desaparecesse do meio da igreja. Nós vemos Israel mergulhado, desde os dias de Juízes, passando pelos primeiros reis, e um Israel e um Judá completamente dominado pela idolatria. E esse domínio da idolatria fez com que eles esquecessem da Páscoa. A Páscoa era a principal festa que colocava-os diante da obra redentora do único e verdadeiro Deus, o Cordeiro Pascal, que era sacrificado para perdão e purificação do pecado da nação. Ele foi esquecido. A festa da Páscoa não era mais celebrada porque esqueceram a palavra de Deus, esqueceram a Bíblia Sagrada. Hoje nós convivemos com inúmeros ataques contra as Escrituras Sagradas. Há hoje por todo lado uma tentativa de esvaziar a Bíblia de seu sentido e de seu significado, e basta a igreja cochilar uma única geração e pronto. A Bíblia Sagrada deixa de ocupar um lugar central no culto, o púlpito desaparece e imediatamente transformam a casa de oração, o lugar de proclamação das Escrituras, como um lugar de diversão, de divertimento, e ambientam imediatamente o culto como se fosse uma boate ou uma casa de shows e espetáculo, exatamente para dar a noção de que a fé não é só, digamos, essa imagem, entre aspas, careta, que alguns pastores mais velhos, mais idosos, querem transmitir. O fato é que nós, como somos parte dessa geração, não podemos nos esquecer do livro da lei, não podemos perder a Bíblia dentro da nossa própria comunidade, perder o estímulo para a leitura, perdermos o estímulo para expormos a palavra de Deus, porque ataques contra as Escrituras Sagradas são atentados abertos contra a vida espiritual do povo de Deus. Satanás não se importa com as nossas configurações religiosas. Ele é um fomentador de configurações religiosas. Nós vemos Israel com adoração e altares construídos em todos os altos e todas as montanhas. Havia um grupo de prostitutas cultuais que faziam tendas para os postes ídolos e os ídolos adorados em diferentes locais na nação. Por isso, meus amados irmãos, Satanás não se importa com as nossas configurações religiosas, desde que elas estejam mortas, desde que elas não sejam bíblicas. Está tudo bem para ele, mas ele começa a ficar incomodado é quando a Bíblia passa a ter um lugar de destaque em nossa vida, em nossa família e em nossa comunidade de adoração, naquela comunidade de fé. Quando isso acontece, imediatamente ele começa também a tentar criar circunstâncias e situações ao redor da nossa comunidade local para levar-nos a olhar de modo estranho a palavra de Deus, a duvidar dela, a duvidar das Escrituras, a duvidar das máximas que esse glorioso livro, esse livro divino, esse livro que vem resistindo a diferentes ataques ao longo da história, por diferentes reis e imperadores. No entanto, esse livro tem sobrevivido a esses ataques e é a esperança para que nós tenhamos as próximas gerações evangelizadas e que respondam autenticamente aos mandamentos do Senhor. Esse capítulo 23 inicia com uma aliança geral que o rei faz com Deus e com o povo,
comprometendo-se a obedecer à lei, mostrando que avivamento é para todos, avivamento toca as crianças. Você não pode deixar as crianças fora das participações das orações e das leituras bíblicas. Eu disse aqui aos meus irmãos, há algumas semanas atrás, que os meus nenês eram ainda bebezinhos, recém-nascidos, e eles já ouviam a leitura bíblica, ouviam a leitura da palavra, porque nós tínhamos o compromisso de educar nossos filhos segundo o temor do Senhor. E uma aliança foi feita. O povo todo veio à frente para responder diante da lei, com obediência ou com desobediência e banimento. O fato é que Deus convoca o povo, Deus convoca os profetas, os sacerdotes, a classe espiritual, religiosa da nação, convoca os homens, convoca as mulheres, convoca os jovens, convoca as crianças e faz uma leitura de toda a lei. Não foi de 27 versículos, como nós lemos hoje de manhã, mas de toda a lei. Uma leitura pública das Escrituras, o que é recomendada no Novo Testamento, que nós façamos a leitura pública das Escrituras, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, aplica-te à leitura até que eu venha, e aquela leitura ali é a leitura pública, a proclamação pública do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder que nós, meus queridos irmãos, não conseguimos perceber. Os Estados Unidos da América foi contemplada pela pregação da palavra de Deus por puritanos que fugiam da perseguição europeia e que se tornaram os pais fundadores da nação americana, e ainda é, até que esse novo eixo financeiro e dominante do mundo aconteça, os Estados Unidos da América ainda é a maior nação do planeta, fundada por homens que temiam a Deus e que liam a Bíblia, por homens que levavam a palavra de Deus. Os principais escritores da Constituição americana, que nunca mudou e só tem uma página. A Constituição americana não é um livro como a nossa Constituição, porque talvez sejamos o país em que tenha mais leis para forçar de alguma forma um comportamento, mas há um espírito anomista no coração do brasileiro, que é um transgressor contumaz. A lei vem sendo rasgada pelos principais guardiões da lei no nosso país. Portanto, é um livro que chega a reger cada elemento importante da sociedade nacional. Mas lá nos Estados Unidos ela continua sendo apenas de uma página, e muitas vezes o artigo 2 da Constituição americana é impetrado, muitas das vezes ele é invocado por conta da defesa da liberdade na sociedade americana. E está valendo até hoje a Constituição americana está valendo, e a nossa Constituição também está valendo. A igreja não é regida pela cultura, a igreja não é regida pelas forças da cultura, a igreja não é regida pelas narrativas do tempo, a igreja é regida pelas Escrituras. E se há algum temor de Deus em nossos corações, deveríamos desejar que jamais as Escrituras se afastassem do púlpito da nossa igreja local. Aliás, deveríamos ser cada vez mais criteriosos no entorno da palavra, amá-la, preservá-la, pregá-la, anunciá-la. Mas na história de Josias, nós vemos a palavra desaparecendo, ninguém sabia do livro, até que o sacerdote Ilquias envia Josias, ele lê e chama toda a nação para fazer uma aliança. Ele, dos versos 4 ao 6,
purificou a casa de oração do culto a Baal, que é o culto a outros deuses, a outros ídolos. Irmãos, amados, nós podemos ter os nossos pensamentos, somos livres para pensar, opinar, falar o que quisermos, mas nunca o amor ao Senhor deveria ser ocupado em nossas vidas pelo amor a qualquer outra narrativa, seja ela de cunho político, social, seja ela de cunho cultural, seja ela qual for. Na verdade, essas outras narrativas são verdadeiros cultos erguidos a essa divindade que lá no Velho Testamento é chamado de Baal. Baal era o deus da fertilidade, o deus da abundância, o deus da fartura, o deus da prosperidade. Era um deus fenício adorado por todos aqueles povos da terra de Canaã, terra que Deus enviou o seu povo a conquistar. Devemos cultuar a Deus com um senso de adoração exclusiva. Nossos corações e afetos deveriam estar motivados exclusivamente para adorar o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, manifesto a Abraão, a Isaque, a Israel, aos patriarcas, e depois revelado a Moisés a sua lei, e a partir de então o povo de Deus foi amadurecendo, foi crescendo, e foi se tornando esse povo da aliança, o povo do testemunho. Paulo, quando olha para a igreja, diz que nós somos o novo Israel, diz que nós somos o novo povo da aliança, diz que nós representamos a nova aliança. Se perdermos de vista a Bíblia, como hoje nós temos uma série de ameaças, de gente querendo atualizar as Escrituras, outros querendo esvaziar as Escrituras de significado, pode acreditar, nós estaremos enterrando para sempre a fé cristã. Já houve períodos na história em que a fé cristã quase foi sepultada. Em alguns lugares ela desapareceu. Por exemplo, se você ler a história do cristianismo, você constatará que houve um tempo em que no Oriente a igreja foi maior, foi mais efetiva, produziu mais teologia, ordenou mais pastores e evangelistas do que a igreja do Ocidente. E, no entanto, hoje a igreja do Oriente desapareceu. No lugar dessa igreja do Oriente, por exemplo, no lugar das 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, só há, meus irmãos, escombros. Então, não cochilem, não imagine que, olha, eu não consigo influenciar em nada a história. Consegue sim. Quando nós dobramos os joelhos e oramos, quando nós nos juntamos para adorar a Deus e glorificar o seu nome, coloque paixão nisso, que Deus seja a sua grande paixão. Esse é o principal mandamento das Escrituras, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Esse é o mandamento número 1 da palavra de Deus. Ele precisa ser adorado, louvado, engrandecido com o melhor que há em nós. O que de melhor houver em você, derrame sobre o Senhor e tenha-o como o seu único objeto de afeto e fé. Diz que, aqui no versículo 7, eu vou chamar você para ler comigo o verso 7. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Essa é uma visão inegociável com a prostituição. Essa prostituição aqui era uma prostituição religiosa,
Era uma prostituição cultual. O que é uma prostituição cultual? Haviam sacerdotisas ali oferecendo o seu corpo, a venda do seu corpo para o sustento do sacerdócio e também para trazer àqueles homens que visitavam essas prostitutas a ideia de que o poder do Deus que ela representava estaria sendo transmitida a ele pela força da relação sexual. Eu gostaria de parar um pouquinho para falar sobre essa questão da prostituição, que é algo que vai se repetir lá em Apocalipse capítulo 2, numa palavra que foi dita contra uma igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia, em Apocalipse 2:20, onde ele diz lá na igreja de Tiatira: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esse tipo de pecado ameaça qualquer comunidade cristã. Uma comunidade é ameaçada em diversas ocasiões por uma moral sexual contrária às Escrituras. Os pecados sexuais drenam as forças de uma comunidade. Nós, às vezes, podemos dizer assim: ninguém me conhece, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe por onde eu ando, ninguém sabe com quem eu me deito, ninguém sabe de nada na minha vida. É verdade, nós não sabemos de absolutamente nada a seu respeito. Deus não está a conversar conosco sobre a sua vida moral. Mas a verdade é que isso acaba por se refletir na igreja. Nunca, em nenhum tempo, do tempo em que eu me converti, 44 anos atrás, quando eu recebi a Cristo como meu Senhor, nunca, em tempo nenhum, a igreja precisou ser convencida de que a prostituição é um erro. Hoje, a igreja tem aberto, escancarado as suas portas para diferentes atos e diferentes pecados sexuais que brevemente nós vamos trabalhar aqui do púlpito da igreja mais de perto. A verdade é que você encontra gente de dentro da igreja tendo uma vida sexualmente amoral, ou contrária à moral divina, imoral. Você vai encontrar gente envolvido com outras pessoas, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexo apesar do casamento. E você vai encontrar hoje um cardápio imenso de alternativas de pecados sexuais, o que estava incomodando Israel naqueles dias. Mas Josias, em seus atos reformadores, acabou com isso. Pastor, como é que o senhor espera acabar com isso? Eu espero que Deus visite de tal forma os nossos corações a trazer-nos um peso tão grande de temor a que nós honremos a aliança do matrimônio. A que haja no meio da comunidade, meus irmãos, uma forte compreensão do sentido do que significa ser fiel e ser leal à esposa, à mulher da sua mocidade. Eu sou casado com a Lourdes há 42 anos. Nós vamos fazer esse ano 50 anos de convivência, desde o dia que nós começamos a namorar até o dia de hoje. 50 anos. Até eu receber Jesus Cristo e ela também como nosso Senhor e Salvador, nós chegamos a discutir, separar, terminar namoro e até um noivado. A verdade foi que o dia em que Jesus Cristo encheu os nossos corações com a mensagem da graça, nós nunca mais tivemos qualquer tipo de distúrbio relacional.
porque há no nosso coração um anseio por honrar, acima de tudo, o matrimônio e o leito sem mácula. Então não olhe para o lado, não ache a mulher dos outros bonita, nem aprecie fotografias com corpos desnudados aí pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, onde você olhe para aqueles corpos desejando fazer qualquer tipo de interação com aquele corpo. Nós somos de Jesus e uma vez que nos casamos, casamos até a morte e casamos para ter olhos exclusivamente para o nosso cônjuge. O apóstolo Paulo chega a dizer que era preferível, ele aconselhava que os pais das moças virgens não permitissem casamento às suas filhas. Era a atitude e a postura desse primeiro e grande pastor da igreja cristã que nós encontramos sua história nas páginas da Bíblia. A verdade é que casando não pecamos. E se você não suporta o abrasamento, case-se. Hoje nós estamos vivendo uma experiência em que a juventude está casando mais tarde. O que você pensa que eles estão fazendo nos anos que antecedem o casamento? Vocês nunca sentiram a guerra de hormônios nos seus membros? Vocês nunca sentiram os hormônios de tal forma avivados nos seus membros naturais? Nós sabemos o que significa isso. Nós, os pais desses jovens, nós, os avós destas crianças que vão se tornar jovens, nós sabemos, nós entendemos, mas é imprescindível que a igreja responda com santidade aos dias de hoje, tirando os seus olhos, santidade no âmbito dos seus olhos e no âmbito da sua imaginação. Mantenha-se fiel e leal à aliança que você declarou diante do Senhor. Alguns querem se defender dizendo, mas essa não é a escolhida do Senhor, ou o escolhido do Senhor. Isso é sem vergonhice, meus irmãos. É óbvio que é. Foi aquela com quem você contraiu a aliança. Então, vamos entender que, também do ponto de vista moral, o rei Josias, 26 anos purificou Israel, ou a sua terra, desse tipo de pecado. Os pecados sexuais drenam as forças de uma comunidade. E se você ainda não percebeu, mas o seu pecado pessoal afeta a igreja local. Sabe, nós precisamos ser amigos da igreja. Nós precisamos ser defensores da igreja. E como é que nós fazemos isso? Cuidando com que a nossa vida esteja perfeitamente alinhada dentro do esquadro das Escrituras. Nos versos 8 e 9, ele purifica o sacerdócio, mostrando que as atitudes de reforma também tocam a vida dos líderes. Eu não me vejo de fora dessa aliança reformista. Se há uma coisa que eu tenho buscado fazer, é acompanhar a oração que Jesus nos ensinou, e especialmente na estação em que Ele nos orienta a pedir perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vasculhe o seu coração diariamente. Diariamente. Mas eu não sou um líder da igreja. Não, você é parte de uma nação de sacerdotes. Essa doutrina bíblica foi reavivada por Lutero, o reformador, no início lá da era protestante da igreja, que era o sacerdote universal de todos os santos.
nós somos um reino de sacerdotes, todos nós figuramos numa postura de liderança e de ministradores no seio da igreja. E precisamos orar incessantemente para que o Senhor confronte as lideranças em todo o sentido da igreja, em todos os sentidos, líderes evangélicos, líderes comunitários, líderes regionais, líderes nacionais, seja da nossa denominação, de outra denominação, de todo o espectro da igreja de Jesus nos dias de hoje. Nós precisamos tomar atenção a isso e clamar a Deus para que Deus purifique líderes segundo o seu próprio coração, porque quando esses líderes caem, eles caem de braços abertos, eles caem levando todos que estão ao seu lado. E quando caem, há um sentimento de desânimo em muitas comunidades, em muitas igrejas. Eu me lembro quando alguns nomes nacionais tiveram suas quedas, divorciaram-se de sua esposa, envolveram-se em escândalos financeiros ou em escândalos sexuais, e de como isso foi trabalhado na mente e no coração da igreja. Pessoas desanimaram da fé, largaram a fé. No versículo 10, e eu gostaria que você tomasse atenção na leitura comigo, diz aqui que Josias profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom. Quer dizer, o que quer dizer que ele profanou o ídolo? Quer dizer que ele acabou com aquele culto, que ele destruiu o ídolo, os altares, tudo isso foi destruído. Diz que ele profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Moloque era um deus que exigia o sacrifício de crianças. Hoje, Moloque representa o quê? O culto a Moloque está extremamente vivo em nossos dias. E o culto a Moloque é o culto das narrativas abortistas nos dias de hoje, onde crianças são sacrificadas ao bem-estar. Moloque está disfarçado, não é mais uma entidade que está lá para você colocar o seu neném nas mãos desse Deus. A criança morria queimada. Seres humanos recém-nascidos eram colocados na mão dessa entidade, na mão dessa, entre aspas, divindade. E hoje crianças estão sendo retiradas, meus amados irmãos, do ventre de suas mães. Estão sendo sacrificadas no ventre de suas mães. Que coisa terrível tem sido os dias de hoje e essa apologia ao aborto, essa apologia ao assassinato de crianças. Uma igreja cristã, querendo viver uma época, um período de renovado avivamento, precisa considerar que essa narrativa não pode fazer parte da nossa vida. Mulheres cristãs não podem abortar seus filhos que não desejam. Pastor, e eu que já fiz isso no passado, eu lamento que você tenha que se arrepender disso. A verdade é que quando nós tiramos crianças do ventre, seja por qualquer tipo de método abortista, seja por aplicação de uma injeção, de uma mistura salina, quer seja por sucção, quer seja por força, inclusive de medicações. Eu gostaria mesmo de chamar a atenção, inclusive de jovens casais, para que considerem ler a bula do anticoncepcional,
que o seu ginecologista prescreve para que você tome o cuidado de não ser uma droga abortista. Muitos anticoncepcionais, muitas pílulas anticoncepcionais têm substâncias abortíferas. E nós deveríamos cuidar em que nossas famílias fossem mais sãs e nossos casamentos fossem livres dessas ameaças. O rei denunciou e varreu do mapa todo resquício religioso que não fosse ao único e verdadeiro Deus, dos versos 11 ao 14. Porque eu respeito a religião de toda gente. Meus irmãos, não cabe a nós fazer nenhum juízo condenatório contra esse tipo de prática, mas nós adoramos exclusivamente ao Senhor. Josué chamou a congregação de Israel para fazer uma aliança, renovar antes de atravessar o Jordão à terra de Canaã. E ele disse: escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao único e verdadeiro Deus. A igreja ainda anda, meus irmãos, nessa página. Nós temos esse mandamento como norma de vida, convivência e prática da fé cristã. Todo compromisso divino é com o que está escrito em sua palavra. O princípio é que o Senhor honra a nossa obediência e honra o zelo pelas Escrituras que nós fazemos quando temos esse livro nas mãos. Devemos lê-lo, estudá-lo. Devemos, meus irmãos, divisar as Escrituras em nosso coração, chamá-la para o centro de nossas vidas, afetos, afeições e posturas. Dos versos 15 ao 20, Josias foi a origem das atividades idólatras inseridas por Jeroboão. Quem está acompanhando a série já ouviu falar nesse nome. Ele foi o causador da grande divisão que houve em Israel, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Foi esse homem, Jeroboão, esse homem que tinha uma sede enorme de poder e que estabeleceu no reino do norte uma adoração idólatra em Betel e em Dan, colocando um bezerro de ouro, dizendo para o Israel dos seus dias: esse é o Deus que vos tirou do Egito. Reviveu a história do deserto e reavivou o culto àquela entidade. Nós precisamos ir à raiz da nossa expressão espiritual e buscar restauração. Eu não sei que tipo de história religiosa você teve antes de chegar à igreja. Não sei que tipo de história religiosa você teve antes de chegar aqui. Os deuses diante dos quais você celebrou, ofereceu culto, quer direta, quer indiretamente, nós às vezes não temos ideia do que é a idolatria. Você está vendo como ele varre da terra a idolatria dos seus dias, chega nos altos dos montes, purifica, profana tudo, mata os sacerdotes dos deuses antigos que desviavam Israel. É porque não deve haver nenhuma relação entre nós e os outros deuses. Alguns irmãos, passados essa quadra aí das famosas celebrações juninas, alguns irmãos desavisados e movidos por essa agenda da cultura que tem um lema, e o lema é: isso não tem nada a ver. Nossas associações têm tudo a ver.
quando você vai fazer parte da quermesse, quando você vai pular a fogueira, estender a bandeirinha, e você vai se submeter aos ritos desses festivais, você está se envolvendo em prática idólatra. Será que só eu consigo ver isso? Será que você lendo o capítulo 23, para essas ações reformadoras efetivas, não consegue perceber a intenção do rei de purificar Israel desses cultos estranhos? Será que você não percebe que lá no tempo dos apóstolos, os gregos tinham seus festivais? Um dos festivais mais famosos dos gregos era o festival ao deus Baca, ao deus do vinho, e ao deus da imoralidade, daí a palavra bacanal. Esse deus era adorado pelos gregos, mas adorado efetivamente junto com todo aquele panteão de Zeus a Apolo. Todos eles eram adorados, todos tinham os seus festivais. E, no entanto, você não vai encontrar a igreja naqueles dias envolvido com nada disso. Havia um cuidado grande com o pecado da idolatria. Tanto que uma das recomendações do Espírito Santo no famoso concílio de Jerusalém é não comer da carne sacrificada a ídolos. Se você está numa casa e alguém diz que a carne foi sacrificada a ídolos, que você não coma. Então, como é que nós queremos fazer essas associações envolvidos nestes festivais e não corrermos o perigo de sermos achados em pecado de idolatria? Eu gosto daquelas comidas. Ok, você compra um bom amendoim, torra e faz um pé de moleque em casa. Coma lá o seu pé de moleque. Mas não vá, nem tampouco sustente que igrejas evangélicas, meu Deus, o fogo da evangelização está apagado, mas esses festivais movem multidões. Mas o nosso objeto de avaliação aqui é observarmos as ações reformistas de Josias, mostrar que ele não tem qualquer tipo de sentimento, ele não contemporiza com os idólatras e com os ídolos. Ele destrói, ele arruína os idólatras e os ídolos. Precisamos perceber definitivamente que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo, nós não somos daqui. A nossa pátria está no céu. Na nossa pátria não há presidente da república e nem votação. Na nossa pátria existe um rei assentado sobre o alto e sublime trono, e é sob o seu comando, sob a sua égide, que a igreja é governada. A igreja não é governada por homens. A igreja é governada pelo Senhor. Mas no lugar de todos esses festivais, no lugar de todas essas adorações, de todos esses ídolos, o que Josias faz? Josias coloca a festa da Páscoa como centro da espiritualidade de Judá. Uma evidente expressão que pode ser comparada a colocar Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, no centro da nossa fé e no centro dos nossos afetos. O culto é a festividade da igreja. O culto é a nossa celebração. O culto, quando Jesus disse que estaria presente entre nós, por isso todo ânimo é pouco, toda alegria é pouca,
toda a expressividade é pouca para cultuarmos ao único e verdadeiro Deus. Aqui é a nossa festa, cada ocasião em que nós nos juntamos para cultuar a Deus, aqui está a nossa festa, aqui está o nosso coração. Dos versos 21 ao 23, ele restaura a festa da Páscoa, ele coloca a festa da Páscoa no centro das festividades judaicas, como a lei do Senhor ordena. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é aquele que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Celebrar a presença de Jesus, a obra de Jesus, os feitos de Jesus, a manifestação poderosa de Jesus é o nosso prazer e a nossa maior alegria. Se o seu coração está dividido, se você ainda é atraído pelas coisas pertinentes a esse mundo, se de alguma forma você ainda conserva no seu coração qualquer tipo de atividade com a sua religião antiga, só me resta dizer a você que você tem de se arrepender e fazer confissão desse pecado a Deus. Tem um detalhe no verso 24 que eu gostaria de chamar a sua atenção daqui agora para o fim dessa exposição. O versículo 24 diz que aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Eu não sei se você, antes de passar pela bancada aqui da igreja, se você teve algum envolvimento com o espiritismo e todo gênero de arte de adivinhação. Fez parte das ações reformistas de Josias acabar com isso. Nós precisamos ser um povo que não se importe com o futuro, porque o nosso futuro já foi sacramentado. E qual será o nosso futuro? O nosso futuro será gozar eternamente da vida ao lado de Jesus e gozar da vida que Ele tem e desfruta. É a vida que nós vamos gozar. Ah, pastor, eu antes de passar aqui pela igreja, consultei médiuns, feiticeiros, arriei despacho. Eu gostaria mesmo que você assumisse uma postura do fundo do coração de confissão dessas práticas e as confessasse ao Senhor. Você já esteve envolvido com algum culto dessa natureza? Já derramou sangue de animal em encruzilhada? Já teve envolvimento com algum gênero de espiritismo, ainda que seja o chamado espiritismo de mesa branca, mas é um jeito suave, é um jeito light de Satanás expor as suas garras. Arrependa-se. Eu não tenho na minha mente memória de que fiz confissão desses pecados. É bom que tenha em memória que você se arrependeu disso. Se já esteve tão envolvido com esses sacrifícios, de modo que, inclusive, se envolveu tremendamente com ele. A ideia que o texto hoje, analisado por nós, quer transmitir é essa ideia aqui, olha. Versículo 25. Antes dele, não houve rei que se lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. A conversão, irmãos, deixa eu falar um minuto
com respeito à conversão. A conversão não é uma troca de ritos religiosos. Preste atenção, a conversão não é uma troca de artefatos que envolvem a nova fé. Antes eu carregava um missal, hoje carrego a Bíblia. Antes eu carregava o livro dos médiuns, agora eu carrego a Bíblia. Antes eu carregava o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje eu carrego a Bíblia. Não é uma troca de ritos. O rito tem um envolvimento, mas a conversão é você se voltar inteiramente, passar pelo novo nascimento. Você é uma nova criatura, sua vida foi reinaugurada na cruz. É quando você passa a conhecer a Jesus, andar com Ele, viver para a sua glória. Eu não tenho uma vida de respeito ao casamento, porque simplesmente, meus irmãos, escolhi ter, a Bíblia me ensina a ter, e isso faz parte do culto a Deus, faz parte de tudo aquilo que a palavra conversão quer significar. Manter um padrão moral segundo as Escrituras, negar a narrativa abortista que hoje corre solta pela nossa sociedade, não é uma questão, meus amados, religiosa, é uma questão de conversão. Meu coração está para tudo aquilo que Deus afirma e tudo aquilo que Ele confirma nas Escrituras. As aplicações, muito rapidamente, são as seguintes. Primeira aplicação do texto: a palavra de Deus é um fator determinante para uma vida pessoal avivada e para o avivamento da igreja. Apeguem-se à Bíblia, sejamos de novo o livro, o povo do livro. Como Josias, não tenhamos medo das ações reformistas, quer elas sejam a nível da nossa vida pessoal, a nível da nossa vida familiar, ou a nível da nossa vida comunitária, quando nós formos convidados a viver essa vida avivada, da qual eu convido os irmãos. A aplicação número 2 é que nossas posturas espirituais para com a nossa vida com Deus, adorando sem rivais, é o que determina a nossa temperatura espiritual. Nós precisamos adorar a Deus sem sentir a rivalidade do mundo religioso, ameaçando-nos todo o tempo com uma nova narrativa. Sem sermos ameaçados pelas narrativas da sociedade, que daqui até a volta de Jesus serão múltiplas, mas todas tenderão a fazer-nos desviar da verdade. Todas deverão levar à apostasia. A aplicação número 3 é que há duas formas de nós interpretarmos a prática da prostituição, a física e a espiritual, e ambas podem nos derrubar. Por isso, cuidado com o tipo de pregador que você ouve na internet. De vez em quando a Lourdes recebe alguns vídeos aí dos grupos de WhatsApp do qual ela faz parte, e ela quer me mostrar. Eu disse, eu não quero nem ver. Ver isso me prejudica. Ver isso me torna um homem infiel ao meu Deus. Eu não quero ouvir esse tipo de narrativa. Eu não quero estar envolvido com esse tipo de espiritualidade. Eu quero servir a Deus integralmente, segundo as Escrituras, até o meu último suspiro. E tentar, com todas as forças do meu coração, pastorear a igreja, levando-a a contemplar e a perderem-se ou acharem-se na adoração exclusiva ao verdadeiro Deus. E finalmente, quando ele institui a instituição da Páscoa por Josias, depois de anos de desprezo, reposicionando o sacrifício do Cordeiro no centro do culto e das celebrações do seu povo, é o meu grande motivo de subir ao púlpito, de lhes falar
que Jesus Cristo tomou a forma humana, habitou entre nós, foi tentado em tudo, mas viveu sua vida sem pecado, não fugiu da obediência até a morte, e sobe na cruz para servir de sacrifício pela minha, pela sua, pela nossa salvação. Que essa mensagem fique no centro do seu coração e que você não seja ludibriado por outras pregações, por outras narrativas, de modo que a obra de Cristo desapareça diante dos seus olhos. A obra de Jesus é a obra que deve ser reavivada todo o tempo. A cruz é o nosso centro, a nossa glória, é o que Paulo escreve terminando a carta aos Gálatas. A cruz é a nossa glória, e essa postura deve estar diante de nós todos os dias da nossa vida. Vamos ficar de pé. Obrigado por me ouvirem nesse discurso longo.